A paz do Senhor para todos. Gostaria de falar sobre um tema que gera um pouco de debate entre teólogos. Que tema é esse, pastor Caio? Ainda existem profetas na Nova Aliança ou eles acabaram no Antigo Testamento? Vamos fazer uso da palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11 e 12, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Antes da gente falar sobre o tema específico, primeiro você tem que entender o que é profeta. Profeta é aquele que ouve a mensagem de Deus e transmite para o povo, diferente do sacerdote, que é aquele que ouve as queixas do povo, ouve as súplicas e petições do povo e leva até a Deus. Mas nós vemos no texto que foi lido em Efésios sobre os ministérios da igreja. Mas por que então alguns acreditam que os profetas acabaram no Antigo Testamento, pastor Caio? Porque a própria Bíblia também vai dizer, no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 16, o próprio Jesus ele vai dizer o quê? Jesus ele afirma dizendo, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é chegado a vós o reino de Deus, pelo qual o homem prega a força para entrar nele. Mas por que Jesus afirmou isso, pastor Caio? Quando Jesus disse a lei e os profetas duraram até João, é porque João foi o último profeta da lei. A lei encerrou-se com João. A partir de João, nós vivemos o período da graça. E que graça é essa? Jesus Cristo. Tem respaldo bíblico para isso, pastor Caio? Sim. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se hoje tem profetas, os profetas de hoje, eles são como os profetas de antigamente? Não. Os profetas da antiga aliança, eles tinham uma missão diferente dos profetas de hoje em dia. Por que, pastor Caio? Os profetas do Antigo Testamento, os profetas da lei, eles profetizaram a respeito do Messias, a respeito da chegada do Messias. O último profeta que profetizou a respeito do Messias foi justamente João Batista. Hoje, os profetas não profetizam a respeito da chegada do Messias, porque o Messias já veio. Jesus ele já veio para nos salvar. Os profetas da antiga aliança, eles profetizavam a respeito da nação de Israel também. Para quê? Para a edificação espiritual da nação de Israel. E qual é a função ministerial dos profetas do Novo Testamento? A função ministerial dos profetas do Novo Testamento é justamente o quê? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja do Senhor. Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículos de número 8 a 10, a Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome de Filipe, que era um evangelista, e ele tinha 4 filhas donzelas que elas profetizavam, ou seja, o profeta tanto pode ser um homem como também uma mulher profetiza. E nessa mesma passagem vai dizer que chegou até aquele encontro um profeta também por nome de Ágabo. Onde está escrito isso, pastor Caio? Já está escrito no Novo Testamento. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 8 ao 10, vai falar sobre 4 profetisas
e também sobre um profeta por nome Ágabo. Portanto, nós não podemos negar a veracidade das Escrituras. Pastor Caio, mas existem falsos profetas? Sim, assim como existia também na Antiga Aliança. Assim como existia no período da lei, existiam falsos profetas também. E também existem falsos profetas no período da graça. Mas assim como existem falsos profetas, também tem os verdadeiros profetas, os homens que transmitem fielmente a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.